acabou com os relacionamentos amorosos atuais? Todo mundo gosta muito de falar que a nossa geração não quer nada com nada, que a gente não gosta de relacionamento, que a gente não gosta de compromisso, que a gente não quer se casar, que a gente não quer ter filho, que a gente não tem compromisso, a gente não tem responsabilidade, blá 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 blá, né? Todo mundo gosta desse papinho que todo mundo fala por aí, né? Inclusive a nossa própria geração costuma até repetir esse tipo de comentário, né? Mas se você for parar para pensar, você vai ver que o que acontece é exatamente o oposto. Eu vejo uma geração que está desesperada por se conectar, desesperada para ter relações mais profundas, mas não sabe onde encontrar essas relações porque simplesmente o sistema e a forma como os relacionamentos estão acontecendo atualmente não permitem que isso aconteça. E eu acho que eu sei em parte por que isso aconteceu. E eu vou falar aqui sobre os aplicativos de relacionamento, mas eu não vou falar sobre Instagram, tá? Eu sei que muita paquera acontece no Instagram, mas eu vou falar só sobre Tinder, sobre Bumble, sobre Happn, sobre todos esses aí que vocês imaginarem que costumam ter a mesma dinâmica de relacionamento, né? Meio que emparelhar pessoas de acordo com um catálogo, né? Você vai criar o seu catálogo, colocar suas melhores fotos, falar sobre os seus interesses, dizer qual é a sua profissão, etc e tal. E quando uma pessoa pega lá o seu celular, ela vai olhar para você, vai fazer o julgamento dela, se ela acha você atraente, se ela acha a sua vida interessante por aquele currículo que você põe lá. E aí ela vai passar ou para a esquerda ou para a direita. E da mesma maneira ela vai fazer com mais 20, 30, 40, 50 pessoas. Que ela consegue ver em questão de 10, 15 minutos, dependendo de como foi esse usuário aí desse aplicativo de relacionamento. E por que isso não dá certo? Acho que muita gente tem várias ideias sobre isso, mas eu acho que tem uma parte que as pessoas estão se esquecendo de falar, que é a parte da rejeição. E eu acho que essa é a parte mais importante da questão dos aplicativos de relacionamento e a razão pela qual eles aniquilaram os relacionamentos, acabou criando um efeito cascata nas nossas relações, que ninguém está prestando atenção. Eu acho que é muito fácil dizer que a gente não liga para nada e que a gente não tá nem aí, quando algumas daquelas interaçõezinhas que a gente tem naqueles aplicativos não dão certo. Mas a verdade é que nós, seres humanos, a gente não lida muito bem com a rejeição, principalmente quando ela acontece em massa. E o que eu tô querendo dizer é que sempre que você vai se relacionar nesses aplicativos de relacionamento, você vai ter a possibilidade de várias coisas acontecerem. Então, você vai ter a possibilidade da pessoa simplesmente não responder, só dar o match lá e a pessoa não vai iniciar uma conversa e você fica sem saber, tipo, naquela coisa meio que no ar, nossa, eu tava interessado nessa pessoa, mas nunca aconteceu. Pode acontecer isso. Pode acontecer de você começar a conversar com aquela pessoa e de repente ela sumir. Pode acontecer de tipo assim, você tá conversando com aquela pessoa, mas na hora de vocês marcarem de se encontrar simplesmente não dá certo, a pessoa simplesmente some. Pode acontecer de você finalmente encontrar aquela pessoa, mas você não gostar dela pessoalmente, você não sentir química por aquela pessoa, não ter algum interesse, simplesmente você não mais falar com aquela pessoa. E a outra pessoa que tá do outro lado, ela não vai saber provavelmente o que aconteceu. Ela não vai saber se foi porque você não achou ela atraente, ela não vai saber se foi alguma coisa que ela fez, ela não vai saber absolutamente nada. Você vai provavelmente simplesmente sumir ou então esfriar do nada. E quando isso tudo acontece, é num espaço de, às vezes, 20 minutos. Espaço de um dia, espaço de 2 dias, de uma semana. Porque os aplicativos de relacionamento não só facilitam você a conversar com várias pessoas ao mesmo tempo, como eles estimulam isso a acontecer. Quanto mais opções, melhor. Então, ele vai mostrar diversas opções para você, que nem um catálogo da Shine, por exemplo, e você vai dando match com várias pessoas ao mesmo tempo. E quando você dá match com aquelas pessoas, você tem um determinado tempo, até às vezes, para você entrar em contato com elas. Então, se você não aproveitar aquela oportunidade, você não conversar com mais de uma pessoa ao mesmo tempo, você vai perder a oportunidade de conhecer aquele ciclano, fulano ou beltrano.
Então, isso tudo faz com que incentive a gente a estar conversando com mais de uma pessoa ao mesmo tempo. E o que acontece, gente, é que todos esses relacionamentos frustrados ou promessas de relacionamentos frustrados que acontecem em um curto espaço de tempo, eles não são assimilados. A gente não para pensar sobre eles, a gente não assimila eles, a gente simplesmente passa para o próximo. Então, uma coisa que era para ser digerida em questão de semanas ou até de meses, né, como acontecia antigamente, precisa acontecer assim, né? E na realidade é que não acontece, a gente simplesmente passa pro próximo, mas a gente vai acumulando essas sensações de fracasso, de não deu certo, de fui rejeitada, não sei por que fulano não falou comigo, não sei por que não deu certo, eu tava gostando de fulano, mas não deu certo, isso tudo em um curto espaço de tempo, e com pessoas que muitas vezes você nunca nem encontrou. E com isso a gente vai ficando fatigado emocionalmente. E a gente vai criando um mecanismo de defesa, né? E a gente não sabe por quê, mas a gente só tá exausto e a gente só começa a se fechar cada vez mais. A gente não quer mais passar por esse tipo de situação, a gente começa a ficar desconfiado com todo mundo, a gente começa a criar uma fachada de que a gente não precisa de ninguém, que a gente não tá nem aí, que tudo bem se fulano me rejeitou, mas na verdade nada disso é realidade. Todo mundo tá carente, todo mundo tá querendo se conectar. A razão pela qual a gente coloca tantas fotos lá no Instagram, tantas fotos nas redes sociais, é um reflexo disso, porque nada mais é do que uma procura de aprovação de outras pessoas e um afeto meio que fictício que a gente busca em outros lugares, já que a gente não tá conseguindo encontrar direito na nossa vida. Então, isso vai se tornando uma bola de neve. Agora, vamos fazer um paralelo de como eram as relações antigamente? Quando você queria encontrar uma pessoa, você precisava conhecer ela pessoalmente. Então, você precisava ir numa padaria, numa livraria, numa faculdade, numa coisa, e ver alguém que te interessava. Para ver alguém que te interessava, você precisava de todo um malabarismo para chegar mais perto daquela pessoa. Então, geralmente eram os homens que chegavam nas mulheres e eles passavam um tempo tomando coragem. Como é que eu vou chegar perto daquela menina, chamar ela para sair? Então, tudo levava muito mais tempo. Quando você chegava a chamar aquela menina para sair, se você era rejeitado, também demorava muito tempo até você encontrar outra pessoa e você ir até ela e você tentar iniciar uma coisa nova, etc e tal. Então, o sentimento de rejeição, ele dava tempo de ser assimilado, né? E dava tempo de ser digerido. Não é como agora que a gente simplesmente não digere. Simplesmente isso. A gente vai acumulando como se fosse uma bola de neve, fingindo que nada tá acontecendo. E com isso, a gente vai criando um efeito cascata. Porque a gente tá super machucado e finge que não tá. E outras coisas acabam acontecendo também. E outra coisa que eu quero falar, muito importante também, é a questão das opções. Porque antigamente podia acontecer até de você continuar se relacionando com uma pessoa, não porque você gostava dela, mas porque você ficava pensando, nossa, vai dar tanto trabalho conhecer outra pessoa que me interessa, chegar a chamar ela pra sair, que eu acho melhor ficar com esse fulano aqui mesmo, que eu gosto mais ou menos, mas deixa aí. Que não é uma coisa boa, né, gente? E é uma coisa boa que hoje em dia a gente tenha mais opções, mas não a quantidade de opções que nós temos hoje. Que é demais, gente. A gente não foi feito para essa quantidade de opções que a gente tem. A gente não lida bem com isso, sabe? Porque a gente vai se tornando exigente de uma maneira fora do comum. A gente precisa ser franco com relação a isso. A gente não só tá machucado e por isso se torna mais exigente, como a gente se torna mais exigente por conta da noção fictícia de que existem 50 mil outras opções ao alcance do seu dedo. Então, por que eu vou ficar investindo em fulano que eu não sei se vai dar tanto certo assim, se eu sei que tem um outro cara lá mais bonito que ganha mais dinheiro e que eu posso simplesmente ir lá, mandar uma mensagem pra ele e fingir que fulano nunca aconteceu. Então, a gente simplesmente não lida bem com essas questões. Então, eu acho que os aplicativos de relacionamento, acima de tudo, eles acabaram com as nossas relações porque ele criou essa rejeição em massa. Nós, seres humanos, não estamos conseguindo lidar muito bem, né? A gente não está conseguindo digerir toda essa informação.
E além disso, por ter tornado o momento de encontro com uma pessoa uma questão de catálogo, de produto, de muitas opções, e criando meio que uma noção falsa de que sempre vai existir alguém melhor. E isso faz com que a gente realmente não tenha interesse em investir em relacionamentos, investir em pessoas. Então, qual é a minha conclusão final sobre isso tudo? Não dá para tornar fácil algo que é complexo por natureza, que são as relações humanas. Não dá pra gente querer facilitar algo que é para ser difícil. Seres humanos são difíceis, são complexos. Pra gente se relacionar é complexo. Precisa de dedicação, precisa de empatia, precisa de interesse, precisa de uma série de coisas que a gente hoje em dia tá simplesmente esquecendo que existe. Como você acha que vai voltar a funcionar os relacionamentos hoje em dia? Eu acho que tem uma salvação, mas a minha forma de pensar é um pouco radical, mas fica aqui comigo que eu vou te explicar. Eu acho que a gente devia voltar para o método antigo, mas não da forma que ele acontecia antigamente. Eu acho que a nossa geração está muito acostumada com a facilidade de ter tudo ao alcance do dedo. Então, se a gente simplesmente voltasse para aquela coisa de tenho que olhar para a pessoa e tenho que chegar até ela e correr o risco de ser rejeitado na frente de todo mundo, e não vai acontecer. A gente não vai conseguir convencer a nossa geração a fazer isso. Mas eu acho que se a gente criar regras e coisas que facilitem todo esse processo e criar um nome para essa coisa, porque nossa geração ama nomes, ama movimentos. Vamos criar movimentos celibatários cibernéticos, que na realidade já está acontecendo, né? Eu queria até criar um adendo aqui de várias pessoas que estão simplesmente aceitando a solteirice, porque não querem mais se relacionar por aplicativo de relacionamento, então simplesmente abraçando o celibato, porque pensam assim, se é pra eu ficar solteira pro resto da vida, mas não usar os aplicativos, então que eu não use. Preferem ficar sozinhas realmente, ou correr o risco de ficar sozinhas pro resto da vida, do que aceitar esse tipo de relação mecânica por aplicativo. Então, o que eu acho disso tudo? Então, voltando ao que eu estava dizendo, então, se a gente criar um nomezinho legal, regras, eu acho que talvez a nossa geração conseguisse, ou parte da nossa geração, né? Porque ninguém é obrigado a nada. Quem quiser continuar nos aplicativos, achar que tá funcionando, meu amor, fique à vontade, tá? Mas eu acho que talvez a nossa geração gostasse, sim. Vou dar uma sugestão, por exemplo. Digamos que se você faz parte desse movimento, você precisa desenhar um coraçãozinho no seu pulso. E aí, quando você sai de casa, você desenha um coraçãozinho no seu pulso para dizer que você faz parte do movimento. E aí, quando você tá lá fora, que eu não tô conseguindo aqui porque a caneta não está escrevendo, mas vamos fingir que aqui tem um coração no meu braço. Mas digamos que você está lá numa livraria ou em qualquer lugar e você começa a trocar olhares com uma pessoa. Você vê que é recíproco, né? Precisa ter essa regra, porque senão o assédio vai rolar solto, entendeu? Você começa a trocar olhares com a pessoa. Primeira coisa, primeira regra, precisa haver uma reciprocidade. E você vê que a pessoa está com um negocinho no seu pulso. Você vai pensar, então significa que essa pessoa quer que eu fale com ela, ela está demonstrando interesse, eu vou até ela, eu vou pedir um número, eu vou conversar, vou iniciar uma conversa, seja lá o que for. Então, eu acho que funcionaria super bem. E quanto que as pessoas que quisessem continuar os relacionamentos ficariam os aplicativos para o propósito que ele foi criado inicialmente, né? Que é a pegação, né? Para as pessoas que são realmente não querem sair da sua zona de conforto, porque eu não saio de casa e tudo mais. Amor, você pode continuar nos seus aplicativos aí, coisa e tal. Se você acha que vai funcionar, como será que funcionava antes de não ter? Se não tivesse aplicativo, como é que você ia ter que fazer, né? Mas assim, você é livre, você faz o que você quiser, né? Só claro que tudo que eu tô falando aqui são apenas ideias, né? Hipóteses, mas eu acho que poderia sim funcionar. E eu acho que é a única maneira
de realmente as relações voltarem a se remendar, a funcionar de alguma maneira mais profunda, porque do jeito que a gente tá fazendo, eu acho muito difícil, cara. Eu acho que a gente tá criando uma cicatriz emocional que dificilmente vai ser sanada, sabe? Se a gente não fizer alguma coisa, né? Isso aqui foi só um bate-papo, você tem liberdade de pensar de outra maneira. Se você acha que eu falei aqui fez sentido pra você, compartilha com outras pessoas, curte, comenta, fala o que você quer ver por aqui. Tô pensando em falar mais sobre relacionamentos aqui, né? Eu sei que o vídeo que fez mais sucesso no meu canal foi ensinando a fazer uma carta de amor. Então não é algo muito longe do que, né? Não seria algo muito longe desse tema, né? Então, se você tem curiosidade, eu poderia dar dicas, sei lá, para homens sobre relacionamento. Eu não faço ideia, mas é isso. Mas se você tem interesse sobre isso, demonstre que eu trago mais por aqui. Só queria realmente falar o que eu penso sobre esse assunto, porque eu não vejo pessoas comentando sobre isso o suficiente, sabe? Então, é isso. Vamos finalizar. E muito obrigada por ter assistido. Até a próxima.